Boa noite a todos e a paz do Senhor. Como já se aperceberam, hoje nós não estamos a transmitir do local habitual. Estamos no nosso retiro. Pela graça do Senhor tem sido mesmo muito bom, mesmo muito bom. Também o número de participantes foi o mais elevado que já tivemos. Agradeço as vossas orações, porque verdadeiramente Deus tem ouvido, Deus tem respondido e certamente iremos ver os frutos. Mas quero deixar uma partilha da palavra de Deus e relacionada com o tema que nós estamos a meditar neste retiro. O livro foi o livro de Esdras, o qual estamos a percorrer, e o tema geral é proibido parar ou estacionar. Por outras palavras, na nossa vida nós não podemos estacionar. Uma imagem simples e que eu costumo usar é como quando alguém está a subir uma escada rolante que está a descer. Se tu parares ou eu parar no degrau, nós paramos, mas a escada continua a descer. Então significa que nós não mantemos a posição. E a vida espiritual é um bocadinho isso. Ou estamos a crescer, ou então estamos a regredir na nossa espiritualidade e no nosso caminhar com Jesus. O livro de Esdras, ele acontece depois de 70 anos de cativeiro. Como estão recordados certamente, a Babilónia invadiu Israel, mais propriamente Judá e Jerusalém, ou seja, o Reino do Sul. Isto aconteceu em 3 vagas, sendo que a última trouxe uma ruína bastante grande e profunda sobre Jerusalém. Em outras palavras, Israel perdeu a sua identidade, perdeu a terra, perdeu a capital e perdeu o templo. 587 é quando isto acontece. É verdade que o profeta Jeremias tinha profetizado isto mesmo, que eles iriam passar 70 anos na Babilónia, fim dos quais Deus traria de volta. É também verdade que antes de Jeremias falar sobre esta realidade, houve um outro profeta, o profeta Isaías, que falou disto mesmo e até disse o nome do homem pelo qual isso iria acontecer: Ciro. Chama-o de o seu servo, ou seja, ele iria cumprir o propósito de Deus. Em Esdras capítulo 1 e versículo 1, diz o seguinte: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, o rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Vamos parar aqui. Sublinhar a palavra despertou, como que acordou para uma realidade. Mais propriamente, induziu a alguma coisa. Eu preciso de dizer mais alguma coisa sobre este momento. Foi política da Pérsia dar oportunidade a todos os povos vencidos pela Babilónia de regressar às suas terras. Nabucodonosor, ele tinha uma política diferente do rei da Pérsia. Nabucodonosor, ele quis trazer o melhor de cada nação para a Babilónia. Fazer uma espécie do que hoje nós diríamos um Silicon Valley, uma concentração das mentes mais brilhantes da região para trazer desenvolvimento, progresso, riqueza e fama à Babilónia e, mais concretamente, a Nabucodonosor. A Pérsia tem uma política completamente diferente. Ela permite o regresso dos povos e, mais ainda, de voltar a construir os templos dos seus deuses. Quando ele trata como o rei dos céus, o Deus dos judeus, ele não está a dizer que acredita que o Deus dos judeus é o Deus dos céus, isto é, soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele simplesmente está a designar conforme os judeus designavam o seu Deus. Então nós podemos achar, uau, ok, então significa que Deus aproveitou-se de uma postura da Pérsia para dar cumprimento à sua profecia. 2 notas simples que eu precisava de também dizer. A primeira delas
é que os 70 anos tinham-se cumprido desde a primeira invasão babilónica. Pode ser uma mera coincidência ou pode não ser. A Pérsia podia também seguir uma outra política. Poderia ser diferente. Afinal de contas, tem a ver com a dimensão do teu Deus. O meu Deus, Ele fez os céus e a terra. Ele tem todo o poder. Ele movimenta todas as coisas para dar cumprimento à sua palavra. Então o que é importante retirar daqui é que Deus disse, Deus cumpriu. O Deus da Bíblia é um Deus fiel, primeiro do que tudo à sua aliança. É verdade que o povo de Israel foi infiel, mas Deus permaneceu fiel. A aliança que ele fez com o povo de Israel não tem a ver com a fidelidade do povo de Israel, com os méritos de Israel, mas tem a ver com o amor de Deus. E esse amor o leva a ser misericordioso. E a misericórdia não está no regresso do povo, está antes na ida do povo para o cativeiro. Porque afinal de contas, nós temos uma narrativa de cerca de 1000 anos que durou o tempo dos reis em Israel. E se tu só leres a história, vais ver que Israel consecutivamente afastou-se de Deus, seguiu após outros deuses. Mas antes, no livro de Juízes, já isso estava a acontecer. Então Deus entregou Israel aos seus desejos. Não no sentido de o abandonar, mas no sentido de o recuperar. Porque afinal de contas, Deus não quer abandonar o seu povo. Os judeus caíram em si, voltaram a buscar ao Senhor. Quem desempenhou um papel fundamental entre os cativos da Babilónia é um homem que tinha a oportunidade, se o templo não fosse destruído, se as invasões babilónicas não tivessem acontecido, chamado Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele tinha a oportunidade de servir no templo. É interessante quando Deus aparece pela primeira vez e fala com ele, é no tempo em que ele iniciaria o seu serviço no templo. Ele tem um papel fundamental entre os cativos, tal como Esdras mais tarde vai ter, já em Jerusalém e no território dos judeus. Então Deus vela para fazer cumprir a sua palavra, porque o seu amor permanece. Não depende do comportamento dos judeus para merecerem o seu cumprimento, mas tem a ver com o seu propósito para com o seu povo. Pondo isto na nossa vida e para nós, eu tenho que perceber e entender que Deus também fez uma aliança comigo e contigo. Essa aliança foi selada com sangue, como a do Antigo Testamento. Mas a nossa aliança é superior, porque o sangue que se asselou não foi de animais, mas foi de Jesus Cristo. E porque ela é mais excelente, também tem melhores promessas. Mas o fundamento é sempre o mesmo. Deus selou-a porque nos tem amado. Uma outra coisa é que Deus é quem se movimenta. E o livro de Esdras vai-nos relatar um Deus que trabalha na sombra, que parece que, porque na realidade não há nenhum milagre extraordinário, nem neste tempo que mais ou menos alberga 100 anos entre o primeiro grupo que regressou com Zorobabel e o último com Neemias, vão cerca de 100 anos, e Deus não faz nenhum milagre extraordinário, mas a mão de Deus está lá presente e conduz todas as coisas. Conduz ao regressar. Quando Esdras volta, eles não querem proteção, do rei, não querem nenhuma proteção. É verdade que eles carregam bens preciosos, mas eles não querem. Neemias depois volta para Jerusalém para reconstruir a cidade e particularmente os muros. E em 52 dias constroem os muros, quais eles diziam que era impossível. De repente, Deus não aparece, mas as coisas acontecem. É como que Deus põe tudo em marcha. Deus põe tudo em marcha. Mas um bocadinho mais abaixo, vai-nos dizer outra coisa. Versículo 3. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém.
Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, com ouro, bens e gado, afora dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Voltamos a ter a mesma palavra despertou. Agora não há uma política seguida, porque agora trata-se de uma decisão do povo. Abandonar a Babilónia para regressar à sua terra. É verdade que 70 anos haviam passado, significa que uma geração havia passado, uma nova geração, e já vinha outra a caminho. Gente que não conheceu Jerusalém, gente que não habitou em Jerusalém. É verdade também, e nós vemos isso mais à frente no livro de Esdras, que há uns que ainda habitaram e viram a glória do primeiro templo. Mas o que eu quero salientar é que, mais uma vez, Deus põe as coisas a acontecer. Ciro e agora o povo. Era importante o regresso, a reconstrução da cidade, particularmente do templo. Era importante e Deus faz as coisas acontecer. Este é o nosso Deus. Outra coisa que é interessante é que Deus usa homens e mulheres para que as coisas possam acontecer. O que é interessante também é que os judeus que foram um grupo bem maior do que aqueles que regressaram. Regressaram cerca de 50 mil somente. É verdade também que este tempo não era um tempo de abundância e de riqueza. Mas é verdade também que as promessas que eles têm são melhores, são maiores e mais gloriosas. Em Ageu vai-nos dizer que a glória deste tempo será maior do que a primeira. Claro que ele não está a falar para este tempo, o templo de Salomão, porque o projeto era o mesmo tempo, as mesmas medidas, tudo. O segundo tempo é Jesus Cristo. Lembras-te quando ele disse que em 3 dias, que este templo seria destruído e em 3 dias o reedificaria? Estava a falar do seu corpo. A glória deste segundo tempo, a glória que em ti habita, que em mim habita, é bem maior. Tudo aconteceu porque Deus movimentou-se para dar cumprimento à sua palavra. Às vezes nós preocupamos com a nossa sociedade, como ela está, tantas forças que nos oprimem, tanta coisa que se levanta contra nós e parece que ficamos pequenos e diminuídos. Mas o nosso Deus movimenta-se para que o seu plano, o seu propósito se cumpra. Uma última coisa que eu te queria dizer, eu disse que ia ser breve, é a forma como os judeus olham para o seu Deus, o Deus dos céus, aquele que é maior, mais forte e mais poderoso, está acima de todos os deuses, é Deus sobre os deuses. Outra nota que eu quero dizer é que o grupo que regressou para Jerusalém era um grupo diminuto. Aliás, a profecia diria que Deus suscitaria um pequeno rebanho. E na realidade eram somente 50 mil. 50 mil judeus voltaram para Jerusalém. A obra que eles tinham que fazer era gigantesca. Os povos à volta também exerciam pressão para que tal não viesse a acontecer. Ninguém queria ver os judeus a reconstruir o templo e a cidade. Opuseram-se. No meio de tudo isto, ainda precisamos de acrescentar mais alguma coisa. Forças maiores e mais poderosas estavam a crescer e dominavam o mundo inteiro. A Babilónia havia vencido os judeus, destruído o templo. Parece que os deuses da Babilónia eram maiores e mais fortes do que o Deus dos judeus. Mas quando os judeus estão no cativeiro, eles percebem e entendem uma coisa. Não foi Deus que foi vencido. A última coisa que eu quero partilhar com vocês
é alguma coisa que me impressiona nos judeus e que nós precisamos desesperadamente para nós. Eles foram vencidos, o templo foi destruído, a cidade da Babilónia era exponencialmente maior do que a cidade de Jerusalém, os templos dos deuses eram melhores e maiores que o templo ao Deus dos judeus. O templo do Deus dos judeus foi completamente arrasado, viveram escravizados. Agora, quando regressam, só 50.000, não têm a capacidade que havia quando Salomão construiu o primeiro templo. Contudo, eles continuam a dizer que o Deus deles é Deus acima de todos os deuses. Hoje, nós no século XXI, ficamos intimidados e amedrontados quando estas forças se levantam contra nós e atacam a nossa moral. A sociedade está como está e sentimos tão pequenos e tão impotentes para a obra que Deus pediu que nós fizéssemos. Os judeus compreenderam que eles não foram vencidos. Desculpem, os judeus compreenderam que não foi o Deus deles que fora vencido, mas que a sua infidelidade trouxe esta consequência sobre eles. Deus não falhou, Deus não foi vencido. Eles falharam. Agora estão dispostos a começar de novo. É verdade que o que vão encontrar são ruínas. Eles vão passear pelas ruínas, mas estão dispostos a reconstruir. O teu Deus é Deus acima de tudo e de todas as coisas. O que eu e tu precisamos é de voltar a confiar que o Deus de ontem é o Deus de hoje. E que Ele vai despertar, ou seja, Ele vai se movimentar para que o seu plano se cumpra neste tempo e nesta época, com esta geração que somos nós, mais velhos e mais novos, mais experientes, menos experientes, mais capazes, menos capazes, porque afinal de contas, quem faz toda a diferença não são os materiais que são usados no templo, mas a glória que enche o templo. Então tens que compreender que é Ele quem manifesta a glória, porque a glória pertence. É proibido parar. Deus quer tocar o teu coração, falar contigo, despertar-te, porque Ele está a fazer grandes coisas. E Ele quer que tu participes. Busca o Senhor, clama a Ele, busca-o de todo o teu coração e diz: Senhor, se me queres usar, eu estou aqui disponível para ti. Despeço-me, orando ao Senhor para que Deus te possa abençoar e desejando as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Pai, obrigada por estes momentos, Senhor, de reflexão da tua palavra. Que ela produza o devido efeito na vida e no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.